Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Aqui Lúcio Félix e vamos começar com mais um programa Por que não eu? Hoje o tema é sobre, o nosso módulo hoje é sobre um poder, né? Nós temos um poder à nossa disposição. Esse poder em nós, veja bem, se somos imagens e semelhança de um Senhor, de o nosso Criador, é óbvio que temos um poder. Em Efésios está escrito no capítulo 3, no verso 20, segundo o poder que em nós opera. Bom, e para falar desse poder, que é o nosso módulo, eu vou compartilhar com vocês como que eu conheci e entendi como funciona esse poder nas nossas vidas. No ano de 2018, eu fui convidado por uma senhora que estava com o esposo no paliativo da cidade de Barretos, lá no Hospital do Amor. E foram 2 dias que eu passei dentro da parte do paliativo, né? Que, para quem não conhece o que é o paliativo, é aquela situação onde os pacientes tomam sua medicação ali só para inibir a dor até que venha assim a óbito, porque já não há mais tratamento para a cura da doença. Então a doença já está no estágio maior. E quando eu estava no paliativo, passei o dia andando ali sobre os pátios, visitando algumas pessoas e encontrei um amigo, inclusive é aqui da nossa cidade, ele está morando lá há 15 anos, ele é enfermeiro-chefe lá do paliativo. E eu chamei ele para uma conversa. Sempre querendo conhecer, saber um pouquinho mais das coisas, eu fiz uma perguntinha para ele. Eu falei, Cleito, o nome dele é Cleito. Eu falei, vocês fazem aí um levantamento, um histórico da vida de todos os pacientes que passam por aqui? Ele falou assim, Lúcio, desde o nascimento nós levantamos o histórico da vida de todos os pacientes. E eu falei, existe alguma coisa que você possa compartilhar que eles tenham em comum? Aí ele me disse assim, 99% tem histórico de envolvimento com ressentimento, rancor e ódio. Tá. Aquilo para mim foi um choque. Eu falei, quer dizer que não é os alimentos? Ele falou, se você estudar muito bem, não é o alimento em si, não é o cigarro em si e não é as químicas em si, e sim o sentimento que é o principal causador dessa doença. Aí aquilo ficou dentro de mim, eu busquei a estudar sobre isso. E eu fui entender que o poder que em nós habita, ele vem proveniente aos nossos sentimentos. Meu amigo, tá aí a imagem? Eu vou voltar no módulo anterior para compartilhar por que esse poder é os sentimentos. Vamos lá. Aí na imagem tem assim, pronúncia, pensamento, sentimento, crença e realização. O que é isso? Isso é um ciclo da programação de nossas crenças, como eu citei no módulo anterior. Então, quando nós queremos reprogramar as nossas crenças, mudar a nossa forma de pensar, aquilo que nos gera o resultado é as nossas crenças, o item maior de responsabilidade para essas crenças ser gerada é o sentimento. Você pode entender que se você buscar a fundo, os conhecer, estudar, você vai entender que as crenças ela têm uma maior eficácia, uma maior produção, ela é criada sobre forte impacto emocional. Nós temos que compreender que emoção é algo já instalado no nosso organismo e o sentimento é criado através de uma emoção e da captura proveniente aos nossos 5 sentidos. Tem uma diferença entre um e outro. Mas o principal dessa criação é o sentimento que é gerado. Então, se o sentimento forma a crença que forma os nossos resultados, então é o nosso poder. Você pode notar que todas nossas ações, tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos, produz um tipo de sentimento. Todas as nossas atitudes. E esse sentimento, ele estimula as nossas crenças, a formação das nossas crenças. E para você entender melhor sobre isso daí, eu tenho aqui uma explicação muito voltada também
pelo estudo que a gente faz analisando ciência e os conselhos que há dentro da Bíblia. Olha, todo caminho de um princípio de prosperidade, ele é criado por sentimentos. Tudo que nos guia é sentimento. O que nos leva a Deus e o que nos afasta de Deus são palavras que, no fundo delas, as explicações são sentimentos. Olha para você ver. As obras da nossa carne e as obras espirituais. Todas elas, se eu dizer para vocês aqui, que é o que eu vou dar ênfase mais para frente, é um sentimento. É um sentimento envolvido. Aí, o que eu quero compartilhar com vocês? Que o nosso Criador, ele fez... a imagem você pode já retirar. O nosso Criador, ele nos ensinou através de exemplos, desde a nossa criação. O nosso poder, ele é algo que envolve a criação do fruto que o nosso Criador espera de nós, que é o sentimento. E o fruto que o Criador espera receber de nós, ele é algo em que nós o tempo todo buscamos ter. Tudo que nós fazemos desde do nosso nascimento até o presente momento, eu aqui, você aí, tudo é em busca de um sentimento. Qual é esse sentimento? O que você faz o tempo inteiro para sentir? É algo que te traz alegria. E alegria é algo que tem dentro de nós, não é algo que a gente busca externamente, é nós que construímos. A neurociência fala que explica que se eu trabalhar minha fisiologia, eu vou produzir hormônio que vai estimular os meus sentimentos. Por exemplo, se eu sorrir por 2 minutos ou mais, o efeito da minha fisiologia, ele vai produzir o hormônio da serotonina, que vai me trazer satisfação, prazer. Caso eu não queira sorrir, mas eu preciso sentir a sensação da alegria, é simples, eu posso pegar um objeto, como essa caneta que está na minha mão, e morder. Ó. Essa ação, essa fisiologia do meu rosto está ali ligando um mecanismo de nervos com o nosso cérebro, aonde está estimulando ali a liberação da serotonina, que me traz, acima de 2 minutos ou mais, uma sensação de alegria. É a mesma coisa se eu franzir o meu rosto, ficar ali com ele fechado, com a fisiologia fechada, logo 2 minutos acima, com essa mesma feição, vai ser liberado o hormônio que causa o estresse, o cortisol, aquele mal-estar, aquele sistema de desgosto, certo? Então, vamos compartilhar mais sobre os nossos sentimentos no bloco seguinte, que é a parte que você vai entender o porquê que os nossos resultados é proveniente às crenças e como essas crenças são constantemente construídas através do sentimento que nós emitimos. Eu dei o exemplo no módulo passado sobre atitudes que produzem os sentimentos, como a de pedir, a de doar, certo? A atitude de veste, presta bem atenção. Quando nós vestimos uma roupa em que nos mantém ali, nós olhamos no espelho e falamos, caramba, estou bem vestido. Você sai na rua com um sentimento de potência, de poder. Você presta bem atenção que no dia que você está ali de bermuda e de chinelo, que você vai no supermercado, que até as pessoas às vezes olham para você mesmo sem julgamento, mas você mesmo já pensa assim, poxa, hoje eu estou para baixo, hoje eu sou uma pessoa assim, não sou nada nessa vida. Por quê? Porque a veste que você está colocando, ela está estimulando o sentimento em você. Você está se vendo uma pessoa de poder, se você estiver bem vestido, e você também, caso você esteja mal vestido no meio da sociedade, o seu próprio sentimento, ele é de que você é uma pessoa naquele momento ali sem valor. Não que isso julgue o que você é, mas que se nós não percebermos, não atentarmos, o que nós estamos fazendo no dia a dia está produzindo um sentimento mesmo que inconsciente, porque muitas emoções são inconscientes. A neurociência explica que até o ato de nós olharmos para nossa mãe, não importa qual idade esteja,
Nós produzimos emoções em que nós não percebemos. A nossa mão, o aceleramento dos batimentos cardíacos, a nossa mão soa, tudo isso identifica que é uma emoção causada pelo ato de olhar pela mãe. Então existe muitas emoções e sentimentos que são produzidos em que conscientemente nós não prestamos atenção. Mas por que nós estamos aqui compartilhando sobre isso? Para que nós possamos construir, mediante esse conhecimento, saber atentar para quais sentimentos, quais atitudes e quais palavras. Lembra da imagem? Pronúncia produz pensamento, os pensamentos produzem os sentimentos. Ou seja, quais são as palavras que nós estamos mencionando no dia a dia? Se eu estou falando que eu sou uma pessoa de sucesso, que eu sou uma pessoa que conquisto, que eu dou conta de fazer, que eu consigo, que eu tenho um Deus maravilhoso, que eu tenho capacidade, automaticamente existe um exercício onde nós compartilhamos nos nossos trabalhos que chama declaração afirmativa. Esse exercício, ele é algo que você escreve o que você deseja para você como algo no presente e recita isso diariamente com sentimento. Ou seja, se você é uma pessoa que não se sente capaz de produzir algo, de fazer algo, ou até vamos usar a contribuição. Se você não se sente uma pessoa capaz de contribuir com alguém e você escreve essas declarações afirmativas e todos os dias você recita ao acordar e antes de dormir a declaração afirmativa, né? Eu sou uma pessoa que contribuo, eu tenho amor ao próximo. O que vai acontecer? Você vai mandar essa mensagem para o subconsciente. Toda vez que você pronunciar, você vai se ver fazendo isso e você vai sentir essa ação, certo? E esse sentimento vai trazer essa crença no seu subconsciente que você é uma pessoa que tem amor ao próximo, que é um sentimento também. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco. Já vamos para o intervalo. Já já nós voltamos com mais sobre os nossos sentimentos, o poder que nós temos, que nós podemos mudar a nossa realidade através dos nossos sentimentos. Até mais. O programa Por Que Não Eu volta já. No bloco de hoje, estamos falando sobre sentimentos, que é um poder que habita em nós. Hoje eu quero detalhar bem assim, da forma que eu compreendo, para que vocês possam compreender também o poder dos nossos sentimentos. Os sentimentos, eles são... Existem várias formas de nós compararmos os sentimentos. E eu vou usar algumas formas para que vocês compreendam. Vou dar corpo à explicação para que a sua imaginação consiga compreender. A ciência fala sobre energias positivas e energias negativas, que são as que dominam, a que comandam a nossa vida em si. Mas como produzir essas energias, certo? Os sentimentos têm uma ligação com esse tipo de energia, onde a ciência explica. O sentimento é a produção, é a vibração enérgica que nós emitimos, porque é nós que construímos. Para vocês terem ideia, o sentimento ele é o criador de tudo depois que Deus criou as coisas. Até mesmo o mal, ele nasceu através de um sentimento. Para que vocês tenham conhecimento, se vocês estudar um pouquinho sobre o início de tudo, da humanidade, até mesmo na queda de um anjo que era o anjo da confiança de Deus. Veja bem, aonde está escrito que compartilha sobre a queda desse anjo que hoje é denominado mal, o que aconteceu? Está escrito assim, e ele sentiu-se como Deus, sentiu vontade de ser Deus. Esse sentimento foi uma vibração enérgica negativa que ali nasceu a inveja, a vontade de ter o que não lhe pertence, a vontade de ser o que você não é. E esse tipo de sentimento emite uma vibração enérgica negativa que hoje nós denominamos inveja, que é uma das coisas malignas que atrapalha o desempenho de várias pessoas. Se eu permitir, olha aqui, se eu permitir, você permitir a
fazer vista grossa para os sentimentos negativos que nós temos, não adianta nós esperarmos resultados positivos. Um amigo, que eu falo amigo, o Napoleão Hill, ele tem aí 100 anos quase que ele já veio a óbito, mas ele escreveu em 1900 falando sobre os princípios de sucesso. E ali ele falava assim: eliminarei de mim o ódio, o rancor, o ressentimento, a inveja, o ciúme, pois sei que um ponto negativo põe em risco todo o meu êxito. Aí, olha só que interessante, um ponto negativo. Agora, bem sabemos que uma fase de uma energia, um fio, ele não tem como você colocar nele dois tipos de fase. Ou a fase positiva e a negativa não ocupam o mesmo fio. Agora, olha que interessante. Se eu estou com um elemento negativo, olha, presta bem atenção nisso aqui. Elemento, água. Se eu tenho 1000 litros em um estabelecimento lá, em uma caixa d'água, 1000 litros, ali é água, é um elemento. Se eu tenho uma gota, é água, é elemento. Então, quando eu estou sobre vibrações, emissões de sentimento, não importa o tamanho e qual, se esse sentimento é positivo, o elemento é algo positivo e a produção será resultado positivo. Agora, se eu estou proveniente, eu posso fazer tudo certo, tudo bem, mas se eu permitir um elemento, por mais que nós imaginamos que seja pequeno, mas é uma pessoa tão boa, mas se essa pessoa tão boa se esforça para ser bom, mas no seu íntimo a emissão sentimental que ele está produzindo é um elemento negativo, ele põe em risco todo o êxito de coisas que constrói o positivo. Nós temos exemplos muito grandes, isso é uma dor falar sobre isso, mas nós temos exemplo mesmo dentro de denominações evangélicas, onde as pessoas falam do próprio Deus ali, aonde eles vivem diferente do que prega. Isso é em qualquer outro lugar. Veja bem, a obrigação que nós fazemos, as obras positivas e as negativas, até trago isso para os nossos programas, existe ali uma balança da justiça, igual as escrituras falam, que nossas obras serão pesadas nas balanças. E aí tem aquele exemplo que nós compartilhamos lá, que uma pessoa, eu uso sempre a lei do trânsito ali como exemplo, a pessoa vem, respeita, fura ali o sinal vermelho de um semáforo, ele produziu ali uma obra negativa, foi colocado lá do lado da balança. Só que no outro dia ele vem e respeita a lei. E aí, ao ele respeitar esta lei, ele não produziu obra boa, porque ele simplesmente fez o que tinha que fazer. Às vezes nós só cumprindo a lei, nós pensamos que estamos fazendo o bem, produzindo o bem. E não, o bem é fazer além do cumprimento da lei. É produzir, o sentimento ele é produzido. Cumprir a lei até coloca nós aí numa soberba. Porque tem parte aí que explica muito bem sobre aonde o nosso conhecimento excessivo e a confiança nesse conhecimento elimina o amor. Isso está lá em Coríntios, 13 de 1 Coríntios. E aí o que acontece? Vamos voltar lá nas emissões, negativa e positiva. Nós temos um exemplo bíblico que fala assim, que Deus não habita no pecado, ou seja, Deus não está presente no pecado. Eu vou trazer sempre exemplo da ciência para você e também exemplo da Bíblia, que é um livro que nos ensina como nos portar, não só para nos levar até Deus, mas para nós ter benefício aqui nessa terra. Porque está escrito que Cristo veio para que nós tenhamos abundância. Nós tenhamos vida com abundância. E é assim, nós não vamos deixar os desafios da vida, mas é possível com que nós tenhamos abundância em vários pilares da nossa vida. Aí vamos lá. Deus não habita no pecado. O que é Deus? É uma energia positiva. É um ser positivo. É o lado positivo da coisa. É o lado bom. O lado negativo é o nosso inimigo. Porque às vezes as pessoas ficam confundindo uma explicação científica e debatendo. Não, a minha forma de explicar é a mais certa ou não. É simplesmente nomes. Sempre o que você acreditar e você cumprir vai dar resultado na sua vida. É como se eu chegasse e falasse assim, isso aqui é mandioca. Aí um amigo chega aqui e fala, não, é macaxeira. Mas se você cozinhar na panela, você vai comer do mesmo sabor.
Mas cada um tem as suas crenças. Só que se você andar conforme as leis universais, que não tem como, não é a minha crença religiosa, não é a sua crença religiosa que vai inibir o efeito de uma lei universal. E essa lei universal se trata das nossas emissões. Então, está escrito assim que Deus não habita no pecado. Agora vamos lá, vamos falar sobre pecado? Eu estou até escrito aqui, ó, eu separei 5 pecados. Gula, adultério, roubo, mentira. Vamos lá, tem mais. Ó, inveja. Cadê? Tem mais aqui. Inimizade, idolatria, impureza, lascívia. São vários as atitudes que são denominadas pecado. Agora eu vou te fazer vou te trazer um exemplo para você entender por que o pecado é algo que atrapalha o desenvolvimento e não comunga com a presença divina. Por quê? É um sentimento ligado a um patriarca, né? Um sentimento maior, totalmente negativo. Por quê? Veja bem, se eu estou comendo além do que eu preciso para sobreviver, estou praticando a gula, isso eu estou fazendo com a intenção de satisfazer a vontade de quem? Só minha. Se eu estou num ato de adultério, eu estou preocupado em satisfazer o desejo de quem? Só o meu. Não tem bem coletivo nisso. Se eu estou roubando, a satisfação é minha. Se eu estou mentindo, se eu estou em ganância, se eu estou sentindo a inveja. Gente, vocês podem ver que todo pecado, por trás da palavra que é denominada pecado, existe um sentimento egoísta, voltado para a satisfação de si próprio. Percebe que até mesmo as nossas atitudes pecaminosas emitem vibrações negativas? Olha uma coisa que nós não prestamos atenção, que tem muita explicação sobre o sentimento. Aqui também fala sobre ter temperança. No próximo módulo nós vamos falar sobre hábitos, mas eu vou adiantar uma coisa aqui. O hábito, ele chega num momento aonde liga-se o automático. O subconsciente começa a colocar nós para trabalhar em cima do hábito. Só que se nós deixarmos o hábito tomar conta da nossa vida de um tal modo, ele se torna algo dependente. Se eu tenho o hábito e eu me torno dependente, essa dependência desse hábito é uma satisfação egoísta. É só para me satisfazer. Agora veja bem, ter temperança. Se eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem para as pessoas, e aí eu faço esse bem demasiadamente, o tempo inteiro preocupando em fazer o bem. Só que aí deixou de ser uma intenção positiva em contribuir e passou a ser uma satisfação de um desejo egoísta. Porque se tornou um hábito, então estou fazendo constantemente, ao invés de eu fazer para satisfazer o próximo e fazer um bem coletivo, eu já estou correspondendo àquele desejo habitual, já virou um vício, já fugiu da temperança, então eu estou satisfazendo o meu ego, o meu sentimento está produzindo negatividade. E aí não adianta você fazer milhões de bens, sendo que o sentimento profundo, inconsciente, está produzindo uma forma negativa, está repelindo. Vou fazer uma outra analogia. Suponhamos que os nossos sentimentos são como cheiros, aromas. Se você chega perto de uma pessoa que está com mau cheiro, que ela não toma banho há uma semana, ou que ela saiu de dentro de um esgoto ali, provavelmente você não gosta, não quer, não suporta, até dá ânsia de vômito ficar perto dessa pessoa, então você sai de perto, está mau cheiro. Agora se você chega perto de uma pessoa que está ali com um bom perfume, com um bom aroma, você quer até abraçar essa pessoa. E assim é a presença divina através dos sentimentos que nós emitimos, é o lado positivo atraente para a nossa vida. Porque se eu tiver sobre o domínio, sobre a emissão de sentimentos que traz energia vibracional negativa, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser sujeito a pensar o quê? Quais são os pensamentos que vão passar pela minha cabeça? Porque se eu não estou com a presença divina, eu estou com o lado negativo. E o lado negativo ele não tem dimensão. Desde você pensar em dar um chute no seu cachorro, ou até estraçalhar uma pessoa, esquartejar que seja, é pensamento negativo. Então você não pode esperar que, se você está sobre o domínio de sentimentos negativos, você vai pensar coisas positivas, vai ter resultado, vai ter crenças que vai te estimular em coisas positivas. Então
Então o sentimento, ele é uma coisa que às vezes nós pensamos só nele de forma de palavra ou como algo que vem externo. Não, é coisa que nós produzimos através de nossas ações, através dos hormônios que nós liberamos no nosso corpo. É uma responsabilidade nossa. Porque se a alegria, que é o fruto que eu compreendo que Deus espera de nós, olha para você ver, até nessa criação, Deus nos deu o exemplo de que o trabalho tem que ser coletivamente. Pensar coletivamente. Como a alegria, se vocês buscarem estudos, vocês vão entender que a alegria é a satisfação que Deus tem na nossa existência, é a nossa emissão de sentimento da alegria, é a essência, é o cheiro para Deus. Para vocês terem ideia que o que nós buscamos desde o primeiro bloco desse módulo, eu falei sobre isso. O que nós buscamos o tempo inteiro é sentir alegria. Eu quero ganhar ali 10 mil reais, pra quê? Aquele papel não me satisfaz em nada. Mas é para mim comprar aquilo que me alegra. É para mim fazer aquilo que me alegra, aquela viagem que me alegra. Então nós buscamos 24 horas sentir alegria. Toda ação nossa é pensando em sentir alegria. Agora, olha para você ver, o Criador criou uma espécie para que essa espécie deseje e sinta-se bem com o fruto que ela vai deliberar para ele. Ou seja, ele tem satisfação na nossa alegria, mas ele pensou em nós também ao nos criar. E essa satisfação, ela é poder. O sentimento positivo, ele não só nos satisfaz, como é poder para criar nossa vida em abundância. Para vocês terem ideia, isso dá exemplo na área de finanças. Quando eu voltei de Uberlândia, eu voltei com uma situação financeira muito delicada. E aí Deus sempre tem abençoado nós trabalharmos. E sempre tem dado condições financeiras. Só que no momento em que eu tinha muita conta ali sobre a minha responsabilidade, qualquer tanto que entrava, eu recebi uma comissão de uma venda que eu fazia na parte da manhã e já pagava tudo quanto é quanto que tinha. Chegava de tarde, estava com 2, 3 reais no bolso. E era comissões altas. E aí o que acontecia? Qual era o sentimento que eu produzia naquele momento? De ingratidão. Nossa, nunca tenho, nunca sobra. Não analisei que naquele momento eu tinha eliminado ali 1.500, 2.000 reais de dívida naquele dia. Era um momento de eu sentir gratidão para trazer mais coisas. E com isso o que acontecia? Continuava aquele ciclo de escassez, sentimento, nada produzindo. Até que um dia eu olhei para o meu ambiente, olhei o que realmente eu tinha e fiz anotações do que estava entrando e percebi, caramba! Aqui tem algo positivo. E aí a minha vida começou a mudar. Os meus sentimentos começaram a ser de gratidão. Então, todo o nosso resultado é proveniente aos nossos sentimentos. Para vocês verem que a lei do retorno, ela também trabalha em sentimento. Se eu chegar aqui e quebrar o para-brisa do vidro do carro do nosso amigo Ariel aqui, vou lá e quebro. Aí a Bíblia fala assim, né? Explicando a Bíblia. E a lei do retorno também se explica. Tudo que você faz, você paga. Mas o pagar não é com a mesma moeda física. O pagar é sentimental. Pode ninguém quebrar o vidro do meu carro, mas o sentimento que gerou no nosso amigo aqui, por eu ter quebrado o para-brisa do carro dele, esse sentimento ele vai voltar para mim de outra forma. Nem que seja eu mandando o dedinho da quina do pé, dedinho do pé aqui na quina do móvel. Mas é um sentimento que vai ser proveniente ao que eu produzi no nosso amigo. Tudo, se você buscar entender, tudo envolve sentimento. Valores, olha para você ver, valores. Cada um tem o seu determinado valor. E quando nós furamos ali, negligenciamos os nossos valores ou desrespeitamos os nossos valores, produz um determinado tipo de sentimento negativo. É igual, explica-se lá que uns comem legumes e folhas para agradar a Deus, estão certo. Outros comem carne e para agradar a Deus, estão certo. Porque é para agradar a Deus, cada um com seus valores. Por isso que nós não devemos entrar dentro da crença do próximo, nós intrometer nos valores do próximo. Nós temos que ter uma ordem social, sim, mas nós também temos que respeitar valores de cada um, porque se trata de emissão de sentimento. O que é a nossa responsabilidade? É contribuir com a alegria do próximo. É isso. Para vocês verem, o sentimento de egoísta, ele atrapalha na vida de todos. Esses dias eu fui fazer uma palestra e fiz uma pergunta sobre os bilionários, né? Porque nós estávamos falando de dinheiro. Aí as pessoas, não, bilionário é egoísta, é isso, aquilo. Gente, são 2.153 bilionários em dólares descrito pela Forbes atual.
O que acontece? Eles, em comum, a maioria, pode ter exceção sim, mas a exceção ele fica lá naquela posição pouco tempo. Eu vou explicar isso para vocês entenderem melhor. O que eles têm em comum é a filantropia. Não permanece num estado de excelência se você não tiver amor ao próximo, amor à raça humana. Filantropia é isso, é amor à sua própria raça. Esses dias Bill Gates, eu estava lendo uma reportagem dele lá, doou 400 milhões para salvar os problemas das pessoas lá na África. 400 milhões! Se fosse um ego, um egoísmo, você acha que ele tinha dado 400 milhões? Gente, para construir 400 milhões, olha lá. Ou seja, filantropia, amor ao próximo. E aí, para vocês entenderem que às vezes as pessoas não permanecem lá, no Brasil há 5 anos atrás tinha 66 bilionários. Enquanto no mundo inteiro tinha 1.467. Aí o que houve? Durante 5 anos foi para 2.153 no mundo inteiro, mas no Brasil caiu para 55. Ué, por quê, hein? Tem alguma coisa, será, relacionada à Lava Jato? Presta bem atenção. Não permanece, a pessoa pode chegar até a excelência nos trancos e barrancos, tomando dos outros, mas não permanece se não tiver amor à humanidade. Bill Gates doou 90%, há uns anos atrás, 90% da sua fortuna, em poucos anos ele estava com 3 vezes mais. Não se trata de construir bem, se trata de propósito. O cara tem um propósito, e todo propósito, toda construção, tudo que traz benefício para o ser humano, que é bem coletivo, produz resultado positivo na nossa vida. Agora, você quer ter alegria, quer ter felicidade, quer ter resultado, transmite isso para o próximo, que eu tenho certeza que você vai ter. Agora, como que eu faço? Bom, eu fiquei sabendo agora, eu sei, e eu quero mudar. Nós temos uma mania de querer que as coisas aconteçam no imediatismo. Não, mas um novo hábito, uma nova mudança, uma nova forma de pensar, ela requer o que de nós? Construção. E construção leva tempo. Por quê? Precisa ser bem construído. Eu vou trazer para vocês um exemplo aqui, ó, de 2 plantas. A samambaia e o bambu. A samambaia, quando ela brota rapidinho, ela cresce e floresce e fica bonita. Aquela coisa mais linda. Só que vem a enxurrada, passa por ali, leva, destrói, a tempestade destrói, leva, ela acaba rapidinho. Ela nasce rápido, cresce, mas qualquer temporal levanta. Agora o bambu ele demora até 5 anos para aparecer o broto depois de germinado. Até 5 anos. Mas por quê? Depois de 5 anos ele cresce estrondosamente. E suporta tempestade, enxurrada, tudo, enverga, mas não quebra. Por quê? Porque durante esse processo que ele demorou para nascer o broto, para aparecer, para que nós possamos ver, ele construiu raízes sólidas, profundas. Foram anos de construção de raízes para suportar o crescimento inacabável, né? Aquela coisa mais linda. E às vezes na nossa vida nós queremos já aparecer rapidamente, florescer, parecer que está tudo bonito, mas qualquer tempestade nos derruba. Por quê? Porque é necessário que nós construamos alicerces ali profundo. Fazer uma construção, vou mudar. O que precisa para a gente mudar? Conhecimento, conhecer do nosso organismo, conhecer das coisas, investir em sabedoria. Às vezes a gente pega aí qualquer dinheiro, gasta à toa, e sendo que tem livros que nos traz conhecimento, nos estimula pensamentos positivos, nos estimula saber de nós mesmos. Um dia eu fui ler sobre como relacionar com pessoas, eu descobri naquele livro sobre como eu era. Então, às vezes a gente busca uma coisa e descobre outra, mas investe, 30, 40 reais num mês, que eu acho que a gente gasta isso aí sem pensar. Então, construir uma mudança, uma vida, requer uma construção de um alicerce, de uma raiz profunda, para nós suportar qualquer tempestade, e a nossa beleza e a nossa aparência suporte qualquer tempestade, e as pessoas vão falar, não, realmente aquilo ali é uma pessoa firme, forte, cresceu bonito e nada derruba ele, porque está alicerçado. Não é como a samambaia que faz um pouquinho de raiz e cresce estrondosamente ali fora, aparece em poucas semanas e as pessoas vê em uma simples enxurrada, uma tempestade se quebrar e se desfazer. Espero que eu tenha contribuído com vocês hoje. Muito obrigado a atenção de todos. Quarta-feira, 9 horas, estaremos aqui falando sobre os nossos hábitos. Lembre bem, são os 3 poderes: crença,
o que constrói a crença, os nossos sentimentos e os nossos hábitos, que é o que vai permanecer a nossa vida em constante mudança. Aguardo vocês aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até lá!